Estações emissoras desconhecidas. Dissemos em capítulo anterior que o homem, depois de atingir o mais alto grau de experiência espiritual, pode regressar sem perigo para as baixadas do mundo profano, levando a sacralidade do seu puro nirvana para dentro das profanidades do impuro samsara. Entretanto, esse regresso não é necessário para todos. Há homens altamente espirituais, cuja missão peculiar consiste em permanecer na sua mística solidão. Ninguém os conhece, ninguém lhes escreve a biografia. Possivelmente, esses solitários nem sequer tenham discípulos visíveis. Vivem e morrem em completo anonimato. Geralmente, a vida desses místicos solitários é considerada pelos profanos como uma existência inútil ou até taxada de egoísmo espiritual. Paul Brunton, no seu livro Um Eremita no Himalaia, escreveu verdades candentes sobre essa ideologia. Quem conhece as leis da constituição cósmica do universo sabe o que pensar desses místicos anônimos. A humanidade é beneficiada espiritualmente não só pela pregação audível e por livros de espiritualidade, mas também e sobretudo pelas invisíveis irradiações de certas estações emissoras desconhecidas. Esses místicos funcionam de fato como aparelhos receptores de alta potência, como estações retransmissoras para a humanidade. Em nossa era eletrônica, essa comparação é facilmente compreensível. O espaço está constantemente repleto de ondas eletrônicas emitidas pelas poderosas estações emissoras do mundo inteiro. Em virtude de um convênio internacional, cada estação tem o seu prefixo, canal de televisão, ou faixa vibratória, dentro da qual lhe é permitido funcionar. O ar, ou antes o éter, está sempre cheio de vozes humanas ou de música, audíveis no microfone e no receptor, inaudíveis no trecho intermediário entre a emissora e o receptor de rádio. No momento em que escrevo estas palavras, ou quando o leitor as lê, nenhuma música nos chega aos ouvidos. No entanto, é certo que alguma música está no ar, porque não a ouvimos se ela está presente, aqui e agora. É porque nós estamos ausentes. Verdade é que objetivamente estamos presentes à música. Subjetivamente estamos ausentes, por não termos contato consciente com ela. Embora presente no espaço externo, a música não existe em nosso espaço interno, que é a nossa consciência. O que decide não é a presença, mas sim a consciência da presença. No momento em que eu sintonizo a antena do meu radioreceptor pela onda da emissora, eis que a música do espaço se me torna presente nos nervos e no consciente. O meu receptor reconverte em vibrações aéreas audíveis, sons, as ondas eletrônicas inaudíveis do éter, as quais, no princípio, quando entraram no microfone da estação emissora, também haviam sido vibrações aéreas, sons. O som físico que entrou no microfone da emissora e depois foi transformado em ondas eletrônicas do espaço foi reconvertido pelo receptor na mesma onda aérea que lhe dera origem. O que a nossa ciência e a nossa técnica construíram nos últimos decênios, isso já existia no universo, desde o início dos tempos. O universo é emissor e receptor ao mesmo tempo, emite e recebe. No setor do uno, causa, Deus, o cosmo, é puramente emissor, criador e causador, em seu setor verso, efeito, mundo. O cosmo é receptor, criado, causado. Entretanto, o receptor consciente pode ser também um retransmissor, emitindo da sua plenitude para outros receptores. Os grandes iluminados, por mais desconhecidos, funcionam como poderosos retransmissores, e se algum ser humano, em qualquer país do mundo, a qualquer distância, afinar o seu aparelho receptor, o seu consciente, a sua alma, pela frequência vibratória do ignoto emissor, receberá a música divina por ele irradiada. Essa música espiritual pode revelar-se no receptor humano como luz ou força, como inspiração ou entusiasmo, como verdade ou amor, como alegria ou felicidade, como grandes ideias ou sublimes ideais.
O recipiente não necessita saber de onde lhe vêm essas maravilhas, basta que sintonize o seu aparelho receptor e será beneficiado pela ignota emissora de alguma alma sintonizada com a divindade. Não seria este o sentido das palavras de Mahatma Gandhi? Quando um único homem chega à plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões? Esses milhões, beneficiados por um nada, sabem da existência dessa emissora de alta potência, dessa grande alma, Mahatma. Basta que sejam susceptíveis à irradiação de amor. Não será também isso que se deva entender pela atuação redentora do Cristo, através dos séculos e milênios, e as suas palavras, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, não teriam sentido onde 2 ou 3 estiverem sintonizados pela minha vibração crística, eu lhes tornarei consciente a minha presença? A música cósmica da onipresença divina ou da redenção crística está sempre no ar. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e toda antena afinada por ela será beneficiada. Ser bom quer dizer estar em sintonia consciente ou supraconsciente com o infinito. Um único homem realmente bom vale mais para a redenção da humanidade do que milhões de outros que apenas falam bem ou fazem o bem. Ser bom é ser um receptor de elevada sensibilidade e retransmissor de alta potência. O tempo e o espaço e o quando e o onde nada tem que ver com a eficiência da irradiação espiritual. Graças à existência dos grandes iluminados, por mais ignotos, a humanidade não é pior do que é. E, se maior número de bons receptores houvesse no meio dos homens, muito mais sensível seria a atuação dos invisíveis emissores que retransmitem algo da plenitude que receberam na infinita emissora da divindade. Nem conformismo, nem escapismo, mas transformismo. É opinião generalizada que o homem de vida espiritual, sobretudo quando místico, seja um escapista, um desertor da vida real. Que ele, tendo sofrido os rudes embates da vida e não podendo suportar o amargo prosaísmo da existência terrestre, tenha se refugiado em um suave idealismo celeste. O homem espiritual é, por muitos, considerado um pessimista da vida, que procura desvalorizar a vida presente na razão direta que tenta valorizar uma vida futura. O homem profano, por seu turno, acha-se situado no outro extremo. É um conformista com a vida material do presente, afirma as coisas deste mundo, gosta da vida aqui e agora e pensa o menos possível numa vida futura, em regiões distantes do universo. O homem profano é geralmente escravo dos seus ídolos, que são, ao mesmo tempo, seus tiranos. O homem de consciência cósmica, porém, acha-se equidistante do escapista e do conformista, porque é um transformista. Se ele se retira periodicamente do bulício da sociedade e se isola num ambiente espiritual, não é por nenhum pessimismo derrotista, nem em virtude de algum ódio que tenha das coisas do mundo. O seu isolamento temporário tem por fim carregar a bateria, adquirir uma visão mais nítida da realidade, da existência e do colher forças para realizar, como Senhor e soberano, os seus trabalhos materiais e profissionais. Uma vez descoberto o seu cerne divino, é nitidamente visualizado o seu grande destino. Interessa-se o homem cósmico por qualquer atividade honesta no mundo e a desempenha com muito maior dinamismo e perfeição do que seus colegas meramente profanos. Esse homem pode trabalhar com grande eficiência no comércio, na indústria, na ciência, na arte, no magistério, na vida doméstica, no setor filantrópico, etc. Pode realizar com perfeição, alegria e entusiasmo qualquer trabalho porque a sua libertação interior lhe confere extraordinário dinamismo exterior. Ele é senhor e não escravo dos seus trabalhos, que lhe são meios para concretizar as 3 atitudes que o homem pode assumir em face da vida. O zigue-zague da figura 1 representa a atitude do homem profano,
que só se interessa e se ocupa com as coisas externas e passageiras do ego. O diagrama 2 simboliza com sua linha reta vertical o homem místico, que se isola no mundo espiritual, longe de todas as materialidades. O desenho 3, uma linha reta atravessando os zigue-zagues, mostra o homem cósmico, o homem que mantém a sua consciência mística no meio de todas as profanidades da vida diária. O homem de consciência mística ou cósmica, conhecido ou desconhecido, irradia luz e forças secretas que atuam sobre os outros homens, suposto que estes possuam certo grau de receptividade para estes fluidos invisíveis. A luz e a força do homem não vêm do seu dizer ou fazer, vêm do seu íntimo ser, da sua grande sintonia com a fonte e com as forças do infinito. Somente um homem de intensa mística pode aventurar-se a ser um homem cósmico, se tal for a sua missão. Os outros não conseguirão manter aceso o fogo sagrado da espiritualidade no meio das tempestades e das trevas da materialidade. O homem de consciência cósmica não identifica o reino de Deus com as profanidades da vida, nem aguarda a inauguração desse reino após a morte e em alguma região longínqua do universo. Ele sabe, por experiência própria, que o reino de Deus está dentro do homem, embora como tesouro oculto, e sabe também que esse tesouro oculto pode ser descoberto. Sabe que o reino de Deus pode e deve ser proclamado, pelo menos em fase inicial, sobre a face da terra, aqui e agora. Sabe que o livre-arbítrio do eu crístico é onipotente e pode transformar profundamente o atual estado da humanidade. Frederico Sanders, no seu livro In the Power of the Infinity, descreve do seguinte modo o advento do reino de Deus agora e aqui. O reino do Cristo não jaz em alguma esfera longínqua. O reino de Deus não é condicionado por tempo e espaço. Muitos pensam que a vida terrestre, com os seus sofrimentos e as suas angústias, seja um estágio preliminar para a vida eterna, e que o homem deva suportar as misérias desta vida até que soe a hora da libertação. Entretanto, o reino dos céus ficará distante enquanto nós o considerarmos distante, e contudo é agora mesmo que vivemos no reino de Deus, e não há nenhum outro mundo. Somente o nosso consciente obscurecido é que nos torna cegos para as glórias do mundo espiritual no qual vivemos. O homem que tem a permanente consciência da presença de Deus vive agora mesmo, na harmonia do seu reino, numa atitude interna inatingível pelas vicissitudes dos fenômenos externos. Não podemos descrever a um surdo as belezas da música, nem podemos dar ao cego uma ideia das cores. E da mesma forma, não podemos fazer compreender as glórias do reino de Cristo a um incrédulo que não as tenha experimentado pessoalmente. Da cadeia e do alcance dos seus próprios pensamentos tece o homem dia a dia o seu céu e o seu inferno. Céu e inferno não são estados futuros que nos esperam depois da morte. A morte não modifica em nada o estado do homem, e os chamados mortos não estão mais perto de Deus do que os vivos. A morte não representa a transição para um estado perfeito. A disposição de espírito de um defunto continua a ser a mesma que foi durante a sua vida terrestre. A revelação do reino de Deus se dá diariamente nas almas capazes de recebê-la, e cada pensamento espiritual acelera o advento universal desse reino. Alguns iniciados do nosso tempo. Verdadeiros iniciados e até autorrealizados existem em todos os tempos e países. Em pleno século XX, viveram dois contemporâneos nossos que entraram na consciência cósmica, Albert Schweitzer e Mahatma Gandhi. Ambos puseram o seu eco humano a serviço de seus semelhantes, a fim de realizar o seu eu divino. Schweitzer, aos 21 anos, quando estudante da Universidade de Estrasburgo, na Alemanha, ouviu o apelo do seu eu cósmico, mas só aos 36 anos conseguiu iniciar a linha reta que, até os 90 anos, o levou à sua realização em Cristo. Homem de grande inteligência e erudição,
formado em filosofia, teologia e música, ordenado ministro do Evangelho, tentou realizar-se espiritualmente na Europa, no meio da admiração e da apoteose de seus semelhantes. Reconheceu, porém, que essa compreensão e essa admiração do mundo eram obstáculos à sua verdadeira autorrealização. Por isso, abandonou a Europa e o conforto do mundo civilizado e demandou a parte mais atrasada da humanidade, nas selvas da África, onde trabalhou 52 anos no meio de total incompreensão e na sua ausência de admiradores, a fim de poder realizar-se no seu eu cósmico. Pelo fim da sua longa vida, escreve Schweitzer estas palavras: não há heróis da ação, há somente heróis da renúncia e do sofrimento. Essa frase é uma síntese de toda a vida desse homem de inaudita atividade. Para ele, a grandeza e o heroísmo não consistem naquilo que o homem faz, no plano do seu agir humano, mas sim naquilo a que ele renuncia e que sofre voluntariamente. O ego-esvaziamento, o egocídio é para Schweitzer a única grandeza. Morrer voluntariamente é o único caminho para viver gloriosamente. A renúncia aos ídolos da vida abre o caminho para realizar o verdadeiro ideal da existência. Schweitzer poderia ter servido a humanidade civilizada da Europa, mas preferiu servir a humanidade inculta da África. Não porque amasse mais os negros do que os brancos, mas o seu serviço à humanidade devia ser incompreendido em vez de ser compreendido e admirado. A sua autorrealização é o fim supremo da sua vida. Gandhi, aos 21 anos, regressa de Londres, formado em Direito, e na Índia inicia sua carreira de advogado, com o objetivo de ganhar dinheiro e fama. A providência divina, porém, escreveu direito pelas linhas tortas dessa previdência humana. Gandhi foi mandado ao sul da África a fim de cobrar uma dívida para um milionário hindu, mediante boa comissão. Mas na África foi bombardeado pela graça divina e, em vez de poucas semanas, ficou 20 anos no meio dos africanos, defendendo-os gratuitamente contra as explorações e injustiças dos poderosos cristãos europeus, ingleses e holandeses. Durante esses longos decênios de sofrimento e humilhações, fez Gandhi o seu noviciado de iniciação espiritual. Incapaz de revitalizar com os poderosos invasores europeus que tinham a seu favor a política, o dinheiro e a raça branca, resolveu Gandhi forjar uma arma mais poderosa que todas as armas do ego humano, e essa arma secreta era sua alma. Por meio de sofrimentos e de meditação, intensificou a sua alma. De regresso para a Índia, pôs a serviço da emancipação do seu país as poderosas armas do ahimsa, não violência, e o satyagraha, apego à verdade, armas de pura espiritualidade forjadas por sua alma. Quando Rabindranath Tagore, que conhecera Gandhi como ambicioso advogado, se encontrou com ele de regresso da África, exclamou: eis aí uma grande alma, Mahatma, em traje de mendigo. Gandhi, em vez de milionário, voltou de tanga, porque se desapegou de todas as coisas do ego para realizar o seu eu divino. Dos 40 aos 79 anos, viveu em Brahmacharya, abstenção sexual, a fim de intensificar a mística do seu eu divino pela renúncia à erótica do seu ego humano. Pelo fim da vida, atingiu total inofendibilidade, não julgando mais necessário a perdoar seus inimigos, porque nem tomava nota das suas ofensas. A voluntária abstenção sexual e a total inofendibilidade são provas da definitiva iniciação espiritual de um homem que, no princípio, só pensava em realizar os ídolos do seu ego, ignorando o ideal do seu eu divino. A experiência mística transborda irresistivelmente em vivência ética, quando o homem atinge o zênite da sua consciência cósmica. Assim como Albert Schweitzer,
não tinha por supremo ideal de sua vida a cura dos negros africanos, mas a sua própria autorrealização de modo análogo, Gandhi não considerava como sua missão terrestre a libertação de 500 milhões de hindus da escravidão da Inglaterra, mas sim a sua própria libertação individual da tirania do seu ego, por sinal que nem assistiu à Declaração da Independência Nacional da Índia no dia 14 para 15 de agosto de 1947. Possivelmente, Gandhi vislumbrou o que aconteceria poucos decênios após a sua morte. A Índia, em vez da não-violência, a Ahimsa, já possui a bomba atômica, o símbolo da maior violência jamais cogitada pela inteligência luciférica do homem. Os grandes iniciados servem-se de toda a filantropia humana para realizar a sua mística divina. Obstáculos à iniciação espiritual. Propriedade e família, diz Albert Schweitzer, são para muitos os ídolos que impedem a adoração ao Deus em espírito e em verdade. Não se trata de abolir propriedade e família, mas de assumir em face delas uma atitude compatível com a realização do eu divino. Propriedade. O grande obstáculo à iniciação espiritual é para muitos a escravidão pelos bens materiais. Para a maior parte da humanidade é necessária a posse de bens materiais, mas dentro do âmbito dessa posse legal, há grande elasticidade no tocante ao usufruto. O homem totalmente profano identifica o usufruto como a posse, sendo a posse somente dele e de sua família. Acha ele que também o usufruto dos bens deva ser exclusivamente dele e de sua família. O profano ignora o mundo da consciência para além do cartório. O primeiro passo para expandir o mundo do usufruto para além da posse está na observância da antiquíssima lei do dízimo. O dizimista reserva 10% de suas rendas brutas para fins religiosos ou altruístas. Muitos dizimistas verificarão que tão pouca falta lhes fazem estes 10% que passam espontaneamente para 20%, 30% ou mais. Quando o iniciando adquire certa altura de evolução espiritual, pode ele ir ao cartório e ceder a sua propriedade individual, sem prejuízo de terceiros, a fins religiosos ou altruísticos, reservando para si apenas o usufruto vitalício desses bens. Se progredir mais nessa evolução ascensional, verificará a necessidade da reserva desse usufruto vitalício e se entregará sem reserva à alma do universo, ao reino de Deus e sua justiça. O universo de Deus funciona com tão perfeita harmonia que as invisíveis forças cósmicas se encarregam da subsistência material de todo homem que tenha realizado em si a parte espiritual desse reino. Todos os mestres espirituais mandam renunciar a tudo o que o homem tem, mas nunca nenhum deles morreu de fome nem viveu de esmolas, nem exigiu de seus discípulos que tal fizessem. É que a grande matemática da alma do universo ultrapassa a pequena aritmética do mundo dos profanos. Família. O segundo impedimento à iniciação espiritual é para muitos a família carnal, em torno da qual giram todas as atividades das 24 horas do dia e dos 365 dias do ano, durante 50 ou mais anos da vida terrestre. Essa família é constituída de diversos egos, pai, mãe, filhos. Na vivência futura, não se casa nem se dá em casamento, diz o mestre. Quer dizer que a família carnal é um aspecto exclusivo da vivência terrestre, que desaparece com a morte, como desaparece todo o aspecto de propriedade. Seria sensato gastar toda a vida terrestre com algo que perderemos irrevogavelmente no fim dessa vida? Colecionar zeros e mais zeros que não têm permanência duradoura? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Essas palavras de Jesus parecem cruéis aos profanos, mas revelam grande verdade e suprema sabedoria. Não podemos limitar a nossa família ao parentesco carnal, que nos fez. É justo que demos grande importância à família que nós fazemos, por afinidade espiritual e que nunca mais nos será tirada.
Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Paulo de Tarso. Por isso, não pode a nossa propriedade limitar-se somente à família de parentesco carnal, mas deve abranger também a nossa família de afinidade espiritual. Estreitamente relacionado com a ideia da família é a do sexo, que a muitos dificulta uma verdadeira iniciação espiritual. A natureza deu aos seres vivos o engodo da libido sexual, para que realizem a procriação. A natureza dá sempre um prazer para conseguir um dever. O prazer sexual é um meio para conseguir esse fim. Mas quando é excluído o fim, o meio deixa de ter finalidade. E quando usado separadamente como um fim, torna-se desnatural e anticósmico. Quem usa a libido sexual independentemente do fim visado pela natureza contradiz as leis naturais e torna-se um subversivo, anticósmico. E como poderia um rebelde realizar iniciação espiritual? Casais que procriam de 2 em 2 anos um filho e que se entregam à luxúria sexual dezenas ou centenas de vezes por ano, evidentemente estão em flagrante conflito com as leis eternas que regem o universo e a humanidade. Anos atrás realizou-se em Oslo um congresso internacional de medicina e cirurgia. No fim do congresso, foram propostas numerosas teses a serem aprovadas pelos congressistas. Mas apenas 4 teses obtiveram aprovação unânime de todos eles. Entre essas 4 teses figura a seguinte: nós, os participantes do Congresso Internacional de Medicina e Cirurgia de Oslo, declaramos que não conhecemos uma única doença que provenha de abstenção sexual voluntária, mas conhecemos muitas doenças provenientes de abusos sexuais. A vivência no mundo da cosmocracia. Há séculos terminou para a humanidade elite do Ocidente o período da crença que aceitava a realidade do mundo espiritual em virtude de testemunho alheio. Principiou então a era da ciência, que prometia ao homem o céu aqui na Terra. Estamos agora na fronteira de um novo mundo, o período da sapiência. A crença medieval tentava resolver o problema central da vida humana, sua razão de ser, e para uma humanidade espiritualmente infantil, essa crença num Deus distante e futuro era uma solução, embora precária e provisória. Mas a humanidade adolescente da Renascença e da Reforma rejeitou essa crença infantil, tentando substituí-la pela ciência nesses 4 séculos de intelectualidade. Não conseguiu substituir a velha crença, porque a ciência trata apenas dos objetivos da vida do homem ego, e não da verdadeira razão de ser do homem eu. A ciência prometera criar um céu na face da Terra, mas acabou por transformar a Terra num inferno. Rádio, televisão, aviões supersônicos, etc., podem certamente dar algum conforto ao homem físico-mental, mas não podem resolver o problema central do homem espiritual. A humanidade, neste ocaso do 2º milênio e quase na alvorada do 3º, sabe que não pode voltar à crença medieval nem pode estagnar na ciência renascentista. Para a espiritualidade infantil da Idade Média, era a crença uma infância sadia. Para o homem moderno, seria a crença um infantilismo doentio. A crença não pode ser restabelecida e a ciência se provou insuficiente. Resta uma terceira alternativa, a sapiência, a sabedoria, a experiência própria e íntima do mundo divino e espiritual. Aquilo que a crença procurava dar ao homem por testemunho alheio deve ser vivido e vivenciado agora pelo próprio homem, no reduto central de sua natureza. A elite mental e espiritual da humanidade de hoje anseia, consciente e inconscientemente, por essa alvorada da consciência cósmica, por essa entrada sapiencial no regime da cosmocracia. Quando o homem da presente semiconsciência do ego passar para a pleneconsciência do eu, então será o reino de Deus proclamado sobre a face da terra, e haverá um novo céu e uma nova terra, conforme as Escrituras Sagradas.
Então desaparecerão todas as seitas, igrejas e teologias, e só permanecerá a religião real, a consciência da realidade cósmica. Essa religião única e universal não mais dependerá de tradições e revelações do passado. Não haverá mais crença nem descrença, mas tão somente a sabedoria da experiência da própria realidade divina. Religião não será mais uma parte da vida a ser praticada em certos dias e em certos lugares, de acordo com certos ritos. Religião será a própria essência da vida diária, porque o homem de consciência cósmica sentir-se-á espontaneamente religado ao infinito, transcendente pelo infinito imanente, sentirá o uno da divindade em todos os diversos do mundo. O homem cósmico, assim unificado, não procurará a sua religião em livros, cerimônias, templos, bíblias, autoridades eclesiásticas, dogmas, sacramentos, pregações, hinos ou credos. A sua própria vida será a sua religião, porque ele saberá e sentirá que eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. E essa religião não terá o fim de libertar o homem dos seus pecados e salvar sua alma para a vida eterna, de preservá-lo do inferno e fazer entrar no céu, porquanto a certeza da imortalidade e da beatitude estará em cada alma, assim como a luz estará nos seus olhos. Dúvida sobre Deus e sobre o mundo invisível será tão impossível como a dúvida na própria existência. Já não haverá discussões e controvérsias sobre teísmo ou ateísmo, sobre espiritualismo ou materialismo, porque o homem da cosmocracia terá superado todas as escolas primárias e secundárias da vida terrestre e terá ingressado na Universidade Cósmica da Sabedoria. Já não haverá intermediários entre o homem e Deus, porque o próprio homem, chegando à sua adultez espiritual, saberá que o reino de Deus está dentro dele. A chamada morte não será para ele o fim da vida, mas a transição de uma semivida penumbral para plenivida na luz meridiana em outras regiões do universo, porque o homem cósmico sabe por experiência própria o que quer dizer na casa de meu Pai há muitas moradas. O homem cósmico realizou a mística de Deus pela ética dos homens na estética da natureza, e por isso ele sabe e saboreia que todos os bens do universo estão sempre a seu dispor, porquanto ele mesmo se sente como parte integrante do cosmo. O mundo orientado pelo cosmo, consciência, será tão diferente do mundo governado pelo ego, consciência, como a nossa humanidade de hoje é diferente da humanidade pré-histórica das cavernas, antes do despontar da inteligência. O homem do futuro, orientado pela consciência crística do eu espiritual, será tão diferente do homem do presente, governado pela ciência luciférica do seu ego mental, como a serena claridade do sol difere das débeis fosforescências de um vagalume em plena noite. Quando o homem semiconsciente de hoje entrar no mundo pleneconsciente do homem cósmico de amanhã, então será compreendido pela primeira vez o Evangelho do Cristo, e tudo o que foi dito e escrito em séculos e milênios anteriores sobre o Cristo será considerado como literatura de jardim de infância, como fogo artificial pintado em telas de museu, em face do fogo real da verdade e da vida. E então celebrará a humanidade a segunda vinda do Cristo, em espírito e em verdade. Para facilitar a meditação. Certas músicas formam um ambiente próprio para a meditação. Músicas usadas como prelúdio devem ter caráter concentrativo e não dispersivo. As músicas concentrativas são lentas, com pouco movimento. Músicas concentrativas são, por exemplo, o hino a Brahma, a Ave Maria de Schubert, o cântico Aonde Fores Eu Irei das igrejas evangélicas e geralmente os cantos gregorianos, bem como algumas melodias de mantras orientais. Essas músicas podem ser usadas como prelúdio de meditação, não como acompanhamento. A música ideal e divina é o silêncio. Deus é silêncio, e quanto mais silencioso o homem for, tanto mais se aproxima de Deus.
Silêncio total é ausência de ruído material, mental e emocional. Não sentir, não pensar, não desejar nada. A meditação deve ser feita no tempo e no lugar mais favoráveis. Tempo favorável é geralmente de manhã cedo, antes do nascer do sol. À noite, o tempo é favorável, suposto que o meditante não esteja por demais cansado. Lugar favorável é um santuário silencioso que sirva exclusivamente para meditação e oração. A posição corporal deve ser tal que o meditante se esqueça totalmente do seu corpo. Para o oriental, essa posição é a chamada postura de lótus, de pernas cruzadas no chão ou sobre um tapete. O ocidental, que não pode facilmente assumir essa postura, deve sentar-se numa cadeira de assento sólido e encosto vertical. A penumbra é preferível à plena luz. Luz ligeiramente verde ou azul é calmante. Incenso natural é favorável para alguns meditantes, desfavorável para outros. É favorável meditar de estômago vazio. Logo após uma refeição abundante, é difícil meditar. A mística tem como consequência uma ética fácil, que Jesus chama jugo suave e peso leve. Mas para atingir a mística é necessário que preceda uma ética difícil, que o mestre chama de caminho estreito e porta apertada. Ética pré-mística, esta que consiste principalmente na renúncia a tudo o que não for necessário para uma vida simples, de conforto, sem luxo. Leitura diária de jornais e revistas ou de livros de conteúdo não edificante, uso e abuso de rádio e televisão, visitas supérfluas, alimentação desnatural, etc., criam um ambiente profano de poluição desfavorável à verdadeira meditação. Sem resistência não há evolução. Essas palavras figuram no livro A Gnose de Princeton, em que um grupo de corifeus atômicos e outros cientistas internacionais apresentam uma profunda cosmovisão sobre o mundo e o homem. Esta mesma verdade, aliás, já foi enunciada simbolicamente pelo Gênesis, onde Moisés fala do sopro de Deus, contrastado pelo sibilo da serpente, para iniciar a evolução da humanidade. A natureza toda confirma esse fato. Toda ela se baseia na lei da bipolaridade. Luz, calor e força resultam de dois polos elétricos, positivo e negativo, cujas antíteses complementares são devidamente sintetizadas. Se os filamentos da lâmpada não oferecem resistência à passagem da corrente elétrica, não haveria luz. Se a resistência do aquecedor não oferecesse dificuldade à passagem da corrente, não teríamos calor. Se o enrolamento do dínamo não obrigasse a corrente a um longo percurso, não teríamos força em nossa indústria. Todo o macrocosmo sideral se baseia na oposição entre atração e repulsão, cujo equilíbrio produz a harmonia do universo. Não teríamos energia atômica e nuclear se as antíteses de prótons e elétrons não fossem sintetizadas. Não teríamos vida orgânica superior se os polos masculino e feminino não combinassem os seus genes complementares. Evolução é resistência, oposição dificuldade, luta, sofrimento, vitoriosamente superados e harmonizados. Onde não há luta, não há possibilidade de vitória, e onde não há vitória, não há evolução. Involução é descida fácil, estagnação é parada inerte, evolução é subida dinâmica. O homem é que, aqui na Terra, a única criatura criadora, os outros seres são apenas criaturas criadas. A criatura criadora pode fazer-se melhor do que o Criador a fez, graças à sua criatividade, baseada na resistência vencida. Há três classes de sofredores: a retaguarda dos derrotados, o exército dos conformados e a vanguarda dos vitoriosos. Somente a terceira classe soube fazer do fator resistência ou dificuldade uma oportunidade para progresso e evolução ascensional. Sem resistência vencida, não há evolução superior.
Diz um poeta inspirado: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, foi espectro de homem, não foi homem. Passou pela vida, mas não viveu. E, em verdade, consubstanciando essa ideologia da necessidade da resistência e do sofrimento para a evolução do homem, Jesus, o Cristo, em suas palavras de despedida, afirma aos seus discípulos: disse-vos isto para que tenhais a paz em mim. No mundo passareis tribulações, mas tende confiança, eu venci o mundo. Segunda parte. Introdução. Palavra, pensamento, silêncio, cosmomeditação. Os seguintes colóquios e solilóquios não são fórmulas de oração, tampouco experiências privativas do autor. São setas indicativas rumo à consciência cósmica. Toda e qualquer pessoa profundamente imersa no silêncio infinito experimentará em graus variáveis a mesma experiência. A palavra é o método, o silêncio é meta. A palavra é o início, o silêncio é um fim. Por isso, amigo leitor, depois de leres esses colóquios e solilóquios, abandona-os, assim como o viandante abandona as setas à beira da estrada e vai em demanda da meta por elas indicada. As setas somente cumprem a sua missão orientadora quando abandonadas. Depois de contempladas, elas são um bem relativo ou um mal necessário. Feche então este livro e abre de par em par as portas da alma, para receberes o influxo do silêncio infinito que jaz para além de todas as palavras finitas. Queda-te numa atitude de silencioso clamor, de crescente receptividade, e inebria-te na plenitude cósmica. Aquele que assim o fizer, cedo ou tarde ouvirá ditos indizíveis e ser-lhe-á revelado o sagrado mistério de si mesmo, o eu sou dentro dele. Minha sinfonia inacabada. Tempos atrás julgava eu que minha vida terminasse com a morte, mas agora sei que minha plenivida começa lá onde esta semivida termina. Minha vida terrestre é apenas um ensaio para a vida celeste. Minha existência humana é uma sinfonia inacabada, infindável e infinita. O meu ensaio preliminar terrestre está repleto de altos e baixos, de fortes e pianos, de acertos e desacertos. Hoje, após a grande revelação, sei que eu sou um cidadão cósmico. Aqui na Terra sou um imigrante em terra estranha. Aqui imigrei sem nada, daqui emigrarei sem nada dos meus teres. Daqui emigrarei com todo o meu ser. As luzes eternas do meu ser me acompanharão para sempre, para cima, para baixo, com suas sinfonias, com suas disponias. Os meus teres acabarão com a morte. O meu ser me acompanhará para sempre, para um sempre ser. O meu eterno que eu sou é minha essência inseparável. Os objetos temporários que eu tenha são minhas existências separáveis. Eu sou o que sou, eu não sou o que tenho. O que sou é a verdade. O que tenho são ilusórias miragens no vasto deserto da vida. Por isso reduzi a nada os meus teres, para ser tudo no meu ser. Tenho apenas um modesto usufruto da posse de que me despossuí. Morri voluntariamente antes de ser morto compulsoriamente, para viver gloriosamente. Sei que o reino dos céus está dentro de mim. Sei que o reino dos céus é aqui e agora. A morte compulsória em nada modificará o meu ser. Apenas me privará dos meus teres, que nunca foram meus. A morte voluntária me faz plenamente o que sou embrionariamente. Perpetuará as sinfonias da minha vida, que aqui iniciei. Eternizará em colheita tudo o que no tempo semeei. Através das muitas moradas do Pai Celeste, soará a minha sinfonia inacabada. De um século a outro século, de um milênio a outro milênio, através de infindos éons e incontáveis eternidades, para além de todas as vias lácteas e galáxias do universo,
soará a minha sinfonia sem fim. Esta sinfonia que apenas iniciei aqui no planeta Terra, neste grãozinho de areia perdido na vastidão do universo, o meu destino humano ultrapassa todas as grandezas do cosmo, porque eu sou o que o universo não é, eu sou sinfonia, eterna no meio deste cosmo temporário. Se eu me fizer plenamente o que sou potencialmente, todas as criaturas serão beneficiadas pelo que eu sou. O meu ser bom transbordará num fazer bem para todos. A minha plenitude transbordará em benefício de todos. Quando eu era taturana. Quando eu era taturana, desgraciosa lagarta comilona, vi um dia uma borboleta, e a borboleta me disse coisas estranhas. Disse-me que eu devia virar crisálida imóvel, para me tornar borboleta. A borboleta era bela e feliz, mas isso de morrer, para minha ignorância, a crisálida era morta, enclausurada num esquife escuro, sem portas nem janelas, sem movimentação nem respiração. Não rastejava como eu, nem voava como a borboleta. Era inerte como um cadáver. Mas o leptóptero me disse que a transição da minha semivida para a plenivida dele passava pela pseudomorte da crisálida. Para que eu me pudesse expandir para a plenivida, devia eu concentrar-me silenciosamente. Devia eu centralizar num foco único todas as minhas dispersividades periféricas. Só desse centro atômico podia nascer o cosmo. Ouvi essas palavras de suprema sabedoria e não as compreendi. Não as compreendi, mas aceitei-as. Aceitei-as e incubei a verdade. Eu não estava madura para passar da crença para a experiência, mas a crença, na verdade, me preparou para a experiência na verdade. Após longo tempo, a minha crença eclodiu em experiência. Deixei de ser taturana do ego. Desegofiquei-me, transmetalizei-me, preludiei a borboleta do meu eu. Deixei de comer, deixei de rastejar pelas baixadas da terra, retirei-me a um canto silente e solitário, joguei fora minha pele. Enclausurei-me hermeticamente num invólucro de quitina. Morri não para dentro da morte, morri para dentro de uma vida maior. Não sei quanto tempo dormi o meu sono de crisálida. Lá onde eu estava não havia tempo. E durante esse samadhi, minha alma vígil elaborou outro corpo, 4 asas velatíneas, 2 hemisférios de olhos facetados, uma delgada seringa para sugar o néctar das flores. Tudo isso foi elaborado à minha revelia, no místico laboratório do meu esquife. Pelo poder da minha alma vígil, eu nada fiz, tudo foi feito por alguém em mim. Numa radiosa manhã, rompeu-se o meu invólucro. Nasci para a vida da borboleta. Eu ainda sou eu, mas não rastejo mais pelas imundas baixadas da terra. Voo pelas límpidas alturas do espaço solar. Só de longe em longe desço para sugar uma gota de néctar do perfumoso cálice das flores. E quando me encontro com uma taturana, ninguém acredita em minhas palavras. Ninguém acredita que eu fui o que elas são e que elas serão o que sou. Tão diferentes são as nossas existências e tão idêntica é a nossa essência. Se eu não me identificasse com a invisível essência que sou, jamais a invisível existência que tenho me faria borboleta. Do incolor ao multicolor. Quando a luz incolor do meu eu místico saiu da sua solidão e passou pelo prisma triangular do meu ego social, receava eu pela sacralidade da minha querida mística. Temia eu perder toda a minha luz, porque me haviam dito que fora da solidão mística tudo era treva e maldade. Mas, ó grata surpresa, a luz incolor da minha mística solitária se expandiu nas luzes multicores de uma vida solidária. A minha consciência mística transbordou em vivência ética. O meu ser incolor se manifestou em dizer e fazer multicores. O incolor brilhou no vermelho, no verde, no azul.
em todas as cores visíveis e invisíveis do universo. O prisma triangular do meu ego físico, mental, emocional veiculou uma epopeia de belezas, porque o incolor do eu é a plenitude de todas as cores. Minha vida não é um deserto monótono e fastidioso. Minha vida é um paraíso de beleza e alegria. Mas ai de mim se minhas luzes multicores perderem o contato com a luz interior, incolor. Se minha vivência ética se divorciar da minha consciência mística, sucumbirá às trevas a minha vida. Nenhum raio solar terá luz se desligar do sol, por isso manterei firme contato com a fonte. Luz divina do meu ser, se sempre a fonte do meu agir, do meu fazer, do meu dizer. Atitude mística do meu eu, se sempre o sol dos atos do meu ego. Luz invisível do infinito, lucifica todos os finitos visíveis da minha vida. Livremente escravizado. Outrora ansiava eu por me libertar de todas as minhas escravidões, e de muitas escravidões me libertei. Hoje anseio por me escravizar livremente, por amor a um grande ideal. Quanto mais me liberto, tanto mais verifico que há uma liberdade ulterior, que há Everestes para além do meu Himalaia, que minha libertação é uma sinfonia inacabada, uma incessante jornada rumo ao infinito. E uma voz silenciosa me diz: escraviza-te por amor a um ideal, por amor a uma liberdade maior. Eu desci do zênite da minha liberdade, ao nadir da mais profunda escravidão, de uma escravização livremente escolhida. Fiz-me servo dos servos de Deus, por amor à minha alma semi-liberta, e jamais plene-liberta. Tal paradoxal é a mística da minha antidromia. Meus amigos meneavam a cabeça em face da minha absurda sabedoria. Eu, porém, acredito mais num gozo sofrido do que num gozo gozado. Quanto mais gozo o meu céu, tanto mais quero sofrer por um céu ulterior. Não tanto por um céu alheio de beneficência filantrópica, como por um céu próprio de benevolência mística, por meu céu de autorrealização, porque eu sei que quanto mais me realizo, tanto mais realizável eu sou. E eu não posso atingir a árvore da vida se não passar pela lâmina de fogo vibratório dos querubins. Possuir Deus? Possuir Deus, ter experiência direta de Deus aqui na Terra. É este o eterno anseio de todo homem superior. Mas será isto possível? Não é isto uma formosa utopia, uma fantástica miragem no deserto, um delicioso emocionalismo dos meus desejos? Finalmente me desiludi desta velha e querida ilusão, do poder possuir Deus na vida presente. Não, eu não posso possuir Deus, mas Deus pode me possuir. Suposto que eu me torne possuível, e quando serei eu teopossuível? Eu só serei teopossuível se eu me fizer totalmente ego despossuído. Se eu me despossuir de tudo que tenho, como diz o Cristo, quem não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Quem não se despossuir de tudo o que tem não pode ser possuído de Deus. E sem esse teopossuimento não há experiência de Deus. Esse ego despossuimento é uma porta por onde Deus pode entrar em minha casa. Que é que eu tenho de que me deva desapossuir? Não são, em primeiro lugar, objetos materiais fora de mim. São, acima de tudo, as posses mentais e emocionais dentro de mim. E esses possuimentos mentais e emocionais são as quintessência do meu ego. O meu ego não é material, ele é mental e emocional. E como posso despossuir-me dessas posses e desses possuimentos que eu sou possuído e possesso? Somente por um total egocídio, por uma total egomorte. Estou disposto a isso? Se eu disser que sim, não é isto uma nova ilusão além de tantas outras? Não, não vou dizer que sim nem que não. Não vou dizer nada.
Já sei que todo o meu dizer e todo o meu fazer são outras tantas ilusões do meu ego mentiroso. Em vez de dizer ou fazer algo, vou simplesmente viver e viver a verdade do meu egocídio redentor. Não vou dar alimento ao meu ego e ele morrerá de fome. E então, após esse voluntário naufrágio do meu ego, pode Deus tomar-me em seus braços e levar-me a uma ilha longínqua e ignota, a uma ilha nunca vista, nunca sonhada, e fazer nascer alguém que não seja meu velho ego, alguma nova criatura em Cristo, inédita, inaudita. E isto me pode acontecer se eu o permitir, esse ego despossuimento, preludiando o teopossuimento. Em total nudez. Finalmente, minha alma, eu te vejo assim como és, em total nudez. Sem um fio das roupagens do velho ego, eu te vejo em teu puro ser, sem um átomo do falso ter. Livre de todas as impurezas do pensar, do querer, do agir. Vejo-te como um sopro de Deus, como um raio de luz, como uma excelsa emanação da divindade. Vejo-te, minha alma, em teu autêntico eu sou. Perdi de vista todas as praias dos sentidos, todos os litorais do intelecto, todos os horizontes dos meus amores. O meu divino ser se desligou de todo ter, de todo pensar, de todo querer. Naufragaram no mar da eterna verdade todas as naus das minhas ilusões. Todos os nadas humanos foram plenificados pelo tudo divino. Mestre do Espírito, haviam proibido que eu me amasse a mim mesmo, porque só o meu próximo era objeto de amor. Ai, quantas vezes afirmei esse amor alheio substituindo o amor próprio. Mas eis que o Mestre dos Mestres disse: ama teu próximo como a ti mesmo. E eu descobri que só posso ter amor alheio na medida do amor próprio. Revoguei do meu exílio injusto o meu amor próprio, e filo modelo para meu amor alheio. Amo o meu eu no tu, e amo o meu eu em Deus. Eu amo todo o tu alheio, assim como amo meu eu próprio. E eu amo o meu eu divino, porque amo Deus em mim. Amor próprio é autoafirmação, é teoafirmação. Nesta total nudez de minha alma, nesta cristalina diafania de mim mesmo, eu me vejo, Senhor, como uma criatura criadora. E horrorizado da minha responsabilidade, procuro fugir da tua presença. Ai de mim se eu te restituir apenas aquilo que de ti recebi. Ouvirei a sentença da minha condenação. Servo mau e preguiçoso, feliz de mim se eu te restituir o que é teu e te der também o que é meu. Se te der também o que é meu, ouvirei. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, que tenho eu até agora que seja meu. Acumulei objetos ao redor de mim que não poderei levar comigo, que fiz eu dentro de mim que possa levar comigo. Posso dizer que dupliquei os dons que Deus me deu? Que vou devolver a Deus mais do que de Deus recebi? Criei valores eternos em mim ou acumulei fatos efêmeros ao redor de mim? Se não sou pecador por comissão, não serei pecador por omissão? Como o servo mau do Evangelho? Quanto mais me vejo assim, na total nudez da verdade, fico apavorado. Ainda que eu seja trabalhador da última hora, doravante trabalharei na vinha de Deus, com amor e alegria, com entusiasmo e dedicação. Minha conversão. Outrora julgava-me eu convertido, mas a minha conversão era miragem mental e emocional. Ouvira um sermão, ler um livro, tiver uma visão, mas após essa maré emocional veio a grande vazante das emoções. E o meu velho ego continuava o mesmo, ilusoriamente feliz. Somente mais tarde, muito mais tarde, após grandes terremotos e tempestades, após um voluntário naufrágio, depois de um total ego despossuimento, arribei a uma ilha ignota. E nessa ignota ilha tudo era diferente, nada era ego colorido, nada tinha sabor do velho aquém. Tudo tinha cor e sabor do além. Eu me sentia desambientado em terra estranha.
A língua desse ignoto além não era minha língua, mas dentro de mim havia uma bússola que me orientava, e eu segui essa bússola mágica e verifiquei que o estranho além era o meu aquém de dentro, o vasto deserto de fora era o meu oásis de dentro. Eu não estava em terras longínquas, estava mais propínquo de mim do que nunca. Outrora sonhara e eu, a minha ego-identidade, agora vigilei para minha tel-identidade, e até o meu velho ego tão vazio plenificou-se de uma plenitude que eu nunca sentira. Eu não me converti a algo ou a alguém, eu me converti a mim mesmo. As minhas ilusórias ego-identidades convergiram na verdadeira tel-identidade. Todos os meus meteoros erradios gravitavam agora como planetas em torno do Sol. Converti-me ao meu centro e todas as minhas periferias convergiram harmoniosamente.